Uma das coisas mais trabalhosas de mudar em nós são as nossas crenças enraizadas, ou as culturas, como nós chamamos também. E eu não estou falando da cultura de uma região, não, suas artes, seu folclore, sua língua, não é isso que eu estou falando. Estou falando das culturas internas do ser humano, principalmente aquelas que nos bloqueiam, que nos servem como âncoras, aquelas que não nos permitem progredir na ampliação de uma consciência diferente, na busca por novos conhecimentos ou por fazer algo diferente, aquelas que dificultam as mudanças, sair da zona de conforto, sabe? E uma dessas culturas mais presentes e mais arraigadas no nosso mental é a cultura da desculpa. Sempre que pensamos em mudar alguma coisa, em fazer coisas diferentes, a cultura da desculpa vem e nos bloqueia. Ou pelo menos ela nos dá o amparo, o subsídio para não fazermos essa mudança ou esse algo diferente. E ela é tão rotineira em nossas vidas que nós nem percebemos que ela existe. Já é algo comum, como se fosse realmente a verdade. Por exemplo, eu quero aprender uma nova língua, ou eu quero sair do sedentarismo e praticar um esporte, ou frequentar uma academia, enfim. Eu me predisponho a isso, mas quando chega na hora de começar, eu não faço. E quando isso acontece, eu tenho uma infinidade de alegações. Não fiz porque estou sem tempo, essa é a mais conhecida de todas. Ou porque não tive dinheiro para pagar uma academia. E aí vem alguém e fala, mas por que você precisa pagar uma academia? Por que você não faz uma caminhada ou uma corrida na rua? É gratuito. E aí o nosso cérebro funciona e rapidamente nós pensamos em algo que justifique aquilo. Esse não fazer. Eu não tenho um tênis apropriado para isso, por exemplo. Ou correr na rua é perigoso. Enfim. É como se a cultura da desculpa me autorizasse a não fazer, a ficar estagnado, a não mudar. E o pior, para por aí. Acaba por aí. Nós usamos a cultura da desculpa para nos dar o aval e continuarmos no mesmo lugar. Na construção civil do Brasil, essa cultura é muito nítida. Existe uma pequena frase que exemplifica claramente isso, que é o tal veja bem. Esse veja bem é usado sempre que existe uma correção a ser feita, ou por um atraso em um determinado serviço, ou por um desvio de custos, ou seja lá o que for. Sempre que existe a necessidade de uma correção, o veja bem aparece. Que nada mais é do que a manifestação da cultura da desculpa, esta mesmo que está enraizada em nós. É claro que é necessário conhecer o motivo que gerou a necessidade de correção. Isso faz parte das lições aprendidas, pode ser usada em outro momento, em um outro projeto, na gestão de risco, por exemplo, enfim. Mas a questão é que quando se fornece a desculpa, parece que tudo é aceito. Como eu falei anteriormente, ela dá o aval para que nós permaneçamos da mesma forma, sem mudanças, sem promover nenhuma ação. Um outro dia, eu estava rodando uma obra, fazendo uma medição do que estava feito para comparar com o planejado. E um membro da equipe de engenharia, que era responsável por aquele setor que eu estava ferindo, me acompanhou. Em um determinado momento, eu verifiquei que uma das atividades que fazia parte do caminho crítico estava atrasada. Na verdade, eu já sabia que o atraso existia e, inclusive, o motivo do atraso. E foi a quebra do guincho de carga, ele ficou parado por alguns dias, não foi possível levar o material para os andares. E sem material, ou seja, com a falta de recursos, logicamente não foi possível executar aquela atividade. Mas eu mostrei para ele que existia o atraso de qualquer forma. Porque lá no fundo, em meu íntimo, eu tinha esperança de que o retorno que ele me daria fosse assim. Eu sei que está atrasado e nós já ampliamos a equipe para daqui a X dias nós recuperemos isso e uma outra equipe já está distribuindo nos pavimentos o material, porque de repente se acontecer novamente do guincho quebrar, pelo menos esse risco nós já estamos contemplando, enfim. Mas o que aconteceu foi que veio à tona a cultura da desculpa, ou seja, apenas a explicação do porquê do atraso, a justificativa pelo atraso. E não foi tomada nenhuma providência, nenhuma ação para corrigir aquilo. O pensamento é, se o atraso for justificado, para que eu vou fazer mais alguma coisa? É isso que acontece em uma boa parcela dos nossos profissionais. Não importa se estão na produção, na gestão, se estão no canteiro de obras ou no escritório da empresa, não importa. Essa cultura é tão forte que a maioria dessas pessoas nem tem a consciência disso, que existe essa cultura. Mas isso precisa mudar. Se nós quisermos alcançar resultados diferentes,
nós precisamos agir de forma diferente. É preciso que os gestores compreendam e trabalhem para transformar a cultura da desculpa pela cultura da ação. E isso pode ser feito de diversas formas, através de workshops, palestras, reuniões que falem especificamente desse assunto. Nós temos muitas ferramentas para proporcionar essa transformação nas nossas equipes. E agora vem novamente a cultura da desculpa e se manifesta. Muitos que estão assistindo esse vídeo pensaram neste momento: mas eu não tenho orçamento no meu projeto para fazer isso. Um workshop, palestra? Ou vai ser muito difícil convencer meus diretores a fazer algo assim? Percebem que essa cultura está em nós e ela se manifesta naturalmente sem muito esforço? Eu vou dar uma dica e ela é bem simples, gratuita e se faz em 2 passos. O primeiro deles, e o mais importante, é transformar essa cultura dentro de si mesmo. Então, sempre que você passar por uma situação que desperte essa cultura da desculpa, que ela se manifeste, busque perceber isso. Esse é o primeiro passo, perceba isso. E imediatamente tome uma atitude. Promova uma ação para transformar aquela situação. Talvez nas primeiras tentativas isso vai ser um pouco frustrante, mas depois nós pegamos o jeito. Tenha consciência de que a melhor forma de educar o outro é exemplificando. O segundo ponto é utilizando uma arma muito pequena, mas extremamente poderosa, que é uma simples conjunção reunida com o símbolo de interrogação. Quando alguém trouxer apenas a justificativa para uma situação que não está adequada, simplesmente olhe para essa pessoa e diga: e? Perceba que neste momento essa atitude causa uma reflexão. E o que mais? E qual ação você tomou ou está tomando? Esse simples e modifica a forma de pensar da pessoa. Mas isso precisa ser feito por várias e várias vezes. Uma das formas de aprender é através da repetição. Então é repetir, repetir, repetir. Vai chegar um momento que aquele profissional não vai mais esperar que você fale o e. Ele virá já com uma ação, porque ele sabe que é isso que você espera dele. Experimente fazer isso. Você vai sentir a diferença entre ter uma equipe ainda com a cultura da desculpa e outra sendo transformada na cultura da ação.